A taxa interna de retorno, também conhecida como TI, é a taxa que faz com que o valor presente líquido dos fluxos de caixa se iguale a zero. Indica então que o retorno dos investimentos se torna atrativo, já que a taxa de desconto fica inferior ao valor dessa taxa interna de retorno. Ela é utilizada, por exemplo, para se comparar oportunidades de projetos de investimentos. Uso na prática comercial. Ela pode ser utilizada para analisar a rentabilidade de investimentos. Por exemplo, um empreendedor ele pode ter a iniciativa de abrir uma nova loja, lançar um novo produto. Nessas condições, ele vai analisar quais os projetos mais indicados de acordo com a sua rentabilidade através do cálculo da TI. Uso na vida pessoal. É interessante. Você pode usar a TI no seu cotidiano. Por exemplo, se você vai fazer um investimento, pode ser no imóvel, pode ser na educação, um investimento ou um projeto que vai ter retorno normalmente a médio e longo prazo. Nesse caso, você compara as taxas de retorno esperadas e aí obtém a melhor taxa de atratividade para o seu investimento. A expressão matemática para TI é parecida com a do valor presente líquido. Observe que a única alternativa diferente é que, ao invés da taxa de desconto, é utilizada aqui a taxa interna de retorno. Outro detalhe é que o valor presente líquido ele é igualado a zero. Aqui você tem as informações sobre as variáveis mostradas na expressão matemática, I representando o valor do investimento, R receita, C custo, a diferença é naturalmente o valor do lucro. E T a quantidade de períodos, T varia de 1 a N períodos que está sendo analisado. Por exemplo, se um projeto ele vai ser investido e o seu retorno vai ser em 2, 4, 6 anos. Vamos utilizar dois métodos para resolver a TI. O primeiro método é da equação do segundo grau. Esse método ele só é aplicado quando você tem dois períodos. A lógica dele é substituir o x por 1 mais t elevado a menos 1, de tal forma que a t vai ser 1 sobre x menos 1. Na prática, o que é que isso significa? Você vai fazer uma mudança de variável, uma adaptação para o valor do x, resolve a equação do segundo grau, em seguida você retorna a essa lógica e encontra o valor da t. Relembrando a expressão matemática da equação do segundo grau, você tem ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E o x é encontrado por essa expressão, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2 vezes esse valor aqui do primeiro coeficiente. Vamos a um exemplo de aplicação? Uma empresa de tecnologia pretende fazer um investimento em um novo projeto de desenvolvimento de um aplicativo móvel inovador. O projeto requer um investimento inicial de 180 mil. É utilizado para pesquisa, desenvolvimento e também para marketing. A empresa faz a projeção de fluxo de caixa para os próximos 2 anos de 120 mil no primeiro ano e de 140 mil no segundo ano, vindo das vendas com o aplicativo. A empresa precisa avaliar, usando a taxa interna de retorno, se o projeto é financeiramente viável antes de prosseguir. Vamos então à solução? Vamos encontrar o valor da TI? Primeiramente, vamos colocar no fluxo de caixa os 2 anos, na data zero, o investimento, 180 mil. Utilizando o fluxo de caixa, a gente vai ter menos 180 mil, mais 120 mil, 1 mais a taxa, mais 140 mil, 1 mais a TI ao quadrado.
Lembrando que agora a gente vai pegar esse denominador e colocar ele no numerador. E aí coloca menos 1. Mesma coisa com esse 2, ele se torna elevado a menos 2. E aqui a gente já faz um pequeno ajuste, ó. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, não se altera. Aí a gente vem para aquela expressão que comentamos anteriormente. 1 mais t elevado a menos 1 igual a x. Então, vai ficar 14. Aqui, ó, x substituindo ao quadrado, mais 12 elevado a x mais 18. Observe que nós suprimimos 4 zero, porque ele não influencia no resultado e fica mais fácil de resolvermos a equação. Então, com essa equação, a gente aplica a fórmula e encontra o valor do x. Menos b, então 12. 4 vezes o valor de A, que é 14, vezes o valor de C, menos 8. Resolvendo essa equação, observe que menos com menos na multiplicação é igual a mais. E aí você tira a raiz e encontra esse resultado. Resolvendo a equação, você vai ficar com 0,7836. Temos então que voltar para achar o valor do t. Observe que aqui, ó, t é igual a 1 sobre o valor do x menos 1. Então, substitui 0,7836 aqui, e aí você encontra 27,62%. Vamos guardar esse resultado. Lá na conclusão, retornamos a ele para comparar os métodos da t utilizando a equação de segundo grau e da t utilizando interpolação linear. Falar em interpolação linear, o que significa esse método? Na interpolação linear, é um método onde você atribui valor para o VPL. Nesse caso, quando você aplica o valor de uma taxa e o VPL fica positivo, você continua. Quando ele muda de sinal, você para e faz a interpolação. Funciona assim. Aqui é a expressão da t, que nós já trabalhamos com ela anteriormente. E a interpolação vai ser, lembrando que tem que haver a mudança de sinal de um valor do VPL para o próximo valor do VPL. Você pode fazer várias tentativas, inclusive. VPL 1, taxa interna de retorno 1. Aí o VPL 2, taxa interna de retorno 2. Essa questão de 1 e 2, você não precisa se preocupar, porque se tiver negativo ou outro positivo, o resultado da interpolação vai dar o mesmo. Então vamos ao exemplo. Voltamos àquela situação da empresa que quer desenvolver um aplicativo móvel inovador. Os dados são o mesmo. O investimento inicial é de 180 mil. Temos aí os dois retornos. No primeiro ano, 120, no segundo ano, 140 mil. Aí o fluxo de caixa e vamos calcular o valor da TI. Aplicamos no fluxo de caixa 10%. Encontramos um valor positivo para o VPL. Aplicamos 20%. Encontramos um valor positivo para o VPL, valor presente líquido. Aplicamos 30% para o VPL, encontramos menos 4.852. Observe que ele vai decrescendo à medida que você aumenta a taxa. Você descarta essa de 10% e vai utilizar apenas a de 20% e a de 30%. O VPL1, 17 mil, uma TI 1 de 20%, o VPL2 menos 4.852 e a TI 30%. Com isso a gente pode fazer a interpolação. Então fizemos o seguinte, ó, VPL1
taxa interna de retorno 1. VPL 2, taxa interna de 2. Fazemos a multiplicação como x, ficamos dessa forma. Aí multiplicamos esse valor pela t, multiplicamos esse valor pela t, somamos 22.074,29. A mesma coisa a gente vai fazer com os percentuais. Esse valor vezes 0,3, esse valor vezes 0,2. Observe que está negativo aqui e aqui, então fica positivo. Passando esse resultado para o outro lado, a t vai ser igual a 6.137 dividido por 22.074,29. 27,80%. Então, pelo método da equação de segundo grau, você chegou a 27,62% ao ano. Pelo método da interpolação, 27,80% ao ano. Essa diferença significa simplesmente que foi usado um número de casas decimais mais limitado. Se você ampliar o número de casas decimais, o resultado ele vai cada vez mais convergindo para o mesmo valor.